Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, nossa aulinha de ciências, nós vamos trabalhar todo o capítulo 14, tá certo? Vamos falar sobre solos, ok? Hoje, nós vamos estar realizando a nossa atividade somente sobre solos. Na página de abertura, páginas 76 e 77, nós vamos falar sobre o solo marciano. O que é esse solo marciano, tia? Não sei, nunca nem ouvi falar em solo marciano. Nenhum ser humano foi a Marte, mas se uma pessoa pisar no solo marciano, vai encontrar pegadas e rastros. Até onde se sabe, não existem seres vivos em Marte, mas os carrinhos robôs Spirit, Opportunity e Curiosity, enviados pelos Estados Unidos e controlados por cientistas aqui da Terra, já marcaram o chão desse planeta. Ninguém nunca foi a Marte, porém, vocês sabem que os Estados Unidos eles enviam foguetes para os planetas para poder fazer estudos, né? E em Marte é um desses planetas que eles já enviaram os robozinhos, e os robozinhos já pisaram lá em Marte e tem os rastrinhos dele, tá certo? Aqui no livro de vocês está mostrando a pegadinha lá no solo marciano. Carrinhos, robôs e sondas, não só dos Estados Unidos, fotografaram e recolheram amostras do solo de Marte ao longo dos anos. Com as imagens e amostras coletadas, foi possível identificar que as rochas marcianas são cobertas por um pó avermelhado, fino como talco, e que, diferente da Terra, não há seres vivos pelo solo, pelo menos até agora. Recentemente, os resultados de alguns exames e estudos mostraram que pode existir água em Marte. Você acha que essa descoberta pode mudar o que sabemos sobre o solo desse planeta? Se a gente descobre que tem solo naquele local, será que muda a vida naquele planeta? Será que pode mudar essa vida? Então vamos lá. Na página 78 nós vamos falar sobre o que é solo. A maior parte da superfície do planeta Terra é coberta pela água dos oceanos, dos rios e dos lagos. Mas, onde a superfície não é coberta por água, existe o solo. É no solo onde muitas plantas crescem e muitos animais se arrastam, andam, correm e saltam. Sobre o solo, as pessoas constroem cidades, fazendas e estradas. E em meio ao solo, minhocas escavam túneis e formigas constroem seus formigueiros. Vocês já viram várias vezes como é um formigueiro, né? Por dentro tem aqueles filmes que mostram que elas fazem os caminhos delas todos dentro daquele local, tá certo? Aqui na página 79 tem uma questão para vocês responderem de acordo com as legendas, tá bom? Vocês vão colocar uma legenda para cada foto, tá bom? Na página 79, nós vamos falar sobre o solo e a vida das pessoas. Antigamente, o ser humano apenas caçava, pescava e coletava os alimentos fornecidos pela natureza para garantir o seu sustento. Mas, com o tempo, também foi aprendendo a usar o solo para atender às suas necessidades. Assim, há milhares de anos foram desenvolvidas práticas de cultivar alimentos em plantações e de criar animais para servirem alimentos. Nós temos aqui a colheita de grãos, de soja, de milho, são cultivados em grandes áreas hoje na questão da agricultura. E esses campos, com esses alimentos, eles são exportados para fora do país, gerando renda e lucro aqui para o Brasil. Existem também pequenas propriedades com hortas e roças, onde são cultivados vários tipos de hortaliças, frutas e cereais. São desses locais que vem a maior parte das verduras que as pessoas da cidade consomem, por exemplo, da agricultura menor, da agricultura familiar. Criação de bois, de ovelhas, de porcos, de outros bichos são muito comuns hoje em dia também no nosso país. Além disso, hoje em dia, grandes áreas de solo são usadas para criar animais. Nessas áreas existe o pasto, um tipo de vegetação utilizada para alimentar os animais. As criações de animais servem para produzir leite, carne, couro, lã e vários outros produtos, né? Como a gente já sabe. Na página 80, nós temos aqui a arte e a agricultura. Vocês vão ler o texto sobre a agricultura e a arte dos índios para responder a primeira questão, tá? Na página 81, nós temos mostrando aqui as aldeias e as cidades antigas que foram as primeiras a utilizar o solo como fonte de materiais para construir moradias. Antigamente, as pessoas utilizavam pedras, areia e outros tipos de materiais para poder construir suas moradias, tá certo? Atualmente, as pequenas vilas e aldeias ainda existem, mas surgiram cidades com milhões de habitantes. Para construir uma cidade tão grande, para permitir que todos os seus moradores tenham moradia, alimento, água e se desloquem,
o solo é muito modificado. As áreas em que o solo não está coberto pelo asfalto das ruas e das avenidas, nem pelo cimento das construções, são poucas e pequenas são comparadas ao tamanho da cidade. Então, hoje em dia, as pessoas elas modificam bastante o solo para poder criar prédios, criar casas, criar as moradias que a gente vê hoje, né? Que a gente tem hoje. A gente não pode somente construir em cima de qualquer tipo de solo. A gente tem que aterrar, tem que ajeitar aquele solo, porque senão pode dar um problema até na moradia e vir a desabar, tá certo? Na página 82, nós vamos observar aqui como tem que ser planejado esse uso do solo. Nas cidades, o uso do solo deve ser planejado para que as pessoas tenham qualidade de vida. Todos os moradores devem ter casas seguras e dignas, mas infelizmente é comum encontrarmos construções em morros, onde podem acontecer deslizamentos de terra, e nas margens de córregos e de rios, que podem ser inundados na época das chuvas. Vocês já devem ter visto, né, que muitas vezes as pessoas acabam perdendo suas casas por conta de deslizamentos, acabam perdendo até a vida, por conta que elas ficam naquelas casas lá em cima dos morros, desse modo. E aí o que acontece? Acaba por perder a casa. Numa enchente, numa chuva mais forte, acontece o deslizamento, porque aquele solo ele não está preparado para receber uma casa. Porque para receber uma casa, o solo tem que estar planejado, né? Tem que ser uma coisa mais planejada e mais forte. Para contribuir com a qualidade de vida da população e para que exista equilíbrio ambiental nas cidades, além do uso planejado do solo, é importante a existência das áreas verdes. Nas cidades é possível encontrar diferentes exemplos de áreas verdes, como parques urbanos, praças e jardins botânicos. Na página 82 e 83, nós temos aqui atividades de acordo com o que a gente acabou de falar, tá certo? Com a nossa planejamento dos solos. A vida no solo. O solo pode parecer ser formado só por terra, areias e pedras, mas ele é mais do que isso. Muitos seres vivos fazem parte do solo. A maioria deles, como as bactérias, é pequena demais para ser vista aos auxílio de microscópios. Esses micro-organismos são pequenos, são muito importantes para o nosso solo, seja de acordo com que eles forem adequados para realizar a plantação. A maior parte dos micro-organismos que vivem no solo não faz mal a outros seres vivos, porém existe uma bactéria que é muito perigosa por causa de uma doença grave, o tétano. O tétano é contraído quando as bactérias causadoras dessa doença entram em feridas na pele. Essas bactérias são bem comuns no solo e por isso é importante manter a vacinação contra o tétano em dia. Nós temos a nossa cadernetinha de vacinação. A vacina do tétano, a gente toma ela de 10 em 10 anos. Se a gente se cortar com algum objeto de metal, a gente deve ir até o posto de saúde para poder observar a ferida, observar o local que você foi, se cortou, né, aquele objeto, se ele estava enferrujado ou não, porque pode ter a bactéria do tétano, e aí você ficar doente, tá? Além dos micro-organismos, o solo possui muitos outros tipos de vida. As minhocas são exemplos desses seres vivos. Elas ficam enterradas no solo, escavando túneis e se alimentando de restos de plantas e animais. Outros seres vivos muito comuns no solo são os insetos, por exemplo, formigas, cupins e larvas de besouro. As formigas e os cupins vivem em sociedade e constroem casas muito complexas, os formigueiros e os cupinzeiros. Essas casas possuem um sistema de túneis de algumas câmaras onde ficam os ovos dos filhotes. Aqui no livro de vocês está mostrando a imagem dos cupinzeiros, tá certo? Dos formigueiros. No solo também estão as raízes das plantas. Nós sabemos que muitas plantas, as raízes delas são lá no fundo do solo. Muitas têm as raízes pequenas, outras têm as raízes enormes, que se espalham durante todo um território ao redor daquela planta. Curtas ou profundas, as raízes são responsáveis por fixar as plantas no solo e impedir que sejam levadas pelas chuvas e pelo vento. Na página 86, vocês vão responder a atividade de acordo com o que nós acabamos de falar aqui sobre o tétano, sobre a minhoca, sobre as plantas, como elas contribuem na manutenção e na estrutura do solo, tá certo? Porque a gente sabe que muitas vezes a planta ela tem as raízes bem profundas, então ela impede que aquele solo seja destruído, fixando bem durante uma chuva ou uma tempestade, tá?
Na página 87, está pedindo para você fazer um pequeno experimento, tá bom? Vocês vão realizar esse experimento e realizar a atividade de acordo com o experimento de vocês. É bem simples, vocês vão precisar de pouquíssimas coisas e vocês vão só responder de acordo com a experiência. A formação do solo. Nós vamos falar agora sobre um pouquinho da formação do solo. Nosso solo ele não é feito somente de areia e a pedrinha, né, que a gente viu agora. Temos várias outras coisas durante o nosso solo, nós vamos observar agora. O solo tem origem em rochas. Com o passar do tempo, as rochas recebem calor do sol e depois resfriam, recebem a chuva e sofrem a ação do vento. Com isso, as rochas começam a sofrer rachaduras e soltar pequenos pedaços. Esses pedaços de rocha continuam a se fragmentar e começam a se transformar em pó. Aparecem então os micro-organismos e as primeiras plantas. Em seguida, começam a surgir os animais. Com o passar do tempo, restos de plantas, por exemplo, folhas, raízes, cascas de árvores, frutos e de animais mortos, começam a se acumular no solo. Abaixo das camadas do solo, com o resto de seres vivos, quanto maior a profundidade, menos modificada está a rocha. Observe no esquema abaixo. A última parte aqui desse solo, ó, nós temos aqui, é a camada de rocha não modificada, que é aquela mais profunda, que a gente não consegue mexer, que não tem muita ação da natureza para modificá-lo, tá bom? E aí nós temos aqui as camadas do solo, tá certo? Cada uma dessas camadas é formada por várias coisinhas. Quando o solo é cortado em um barranco, por exemplo, é possível observar que ele é dividido em camadas. Veja na imagem abaixo, ó. Essa imagem aqui está mostrando a divisão do solo. Quando eles tiram assim como se fosse um pedacinho de bolo, a gente às vezes vai para o aniversário, só corta o pedaço de bolo, lá tem vários recheios dentro. Do mesmo jeito é o solo, ó. Cada pedacinho do solo está ali modificado de acordo com o que pode ser modificado pela natureza, tá certo? Aqui no livro de vocês vão responder a página 89 de acordo com as camadas do solo. Os solos de diferentes ambientes. Nós já estamos quase finalizando nosso capítulo, tá certo? Bem tranquilo, esse capítulo todinho somente sobre solo, por isso que a gente está estudando ele completo, tá? Os solos podem variar muito de um lugar para o outro. As características do solo dependem do tipo de rocha de qual ele se formou, do clima e dos seres vivos que existem naquele lugar. Observe abaixo. Em algumas áreas, como as dunas das praias, o solo é formado por areia. A cor e o tamanho dos grãos de areia podem variar. Ó, aqui nós temos a imagem do solo em formato de areia. Aqui na nossa região, né, nós temos a região praiana, então nós temos muitos morros em formato somente de areia, tá certo? Existem áreas que existem rochas na superfície. Na imagem você pode ver um exemplo da Chapada Diamantina na Bahia. Temos muitos locais que é formado somente por rochas. Lá em Guaramiranga, que é aqui pertinho também, nós temos lá vários locais que é formados apenas por rochas, tá certo? O solo das florestas é coberto por restos de plantas, galhos, folhas, sementes e frutos e possui muita matéria orgânica nas camadas mais superficiais. Camadas superficiais são as camadas mais acima, são aquelas que estão por cima, que a gente consegue ver, tá certo? Na superfície. A maior parte dos solos das cidades é recoberta por asfalto ou cimento. Na imagem você pode ver a parte da rua Terminal Curry, em Campinas. Na nossa cidade também nós temos nosso asfalto, cimento nas calçadas e também temos aqueles locais, aquelas ruas que ainda tem aquelas pedrinhas, né, que foram colocadas há bastante tempo e que ainda perduram até hoje. Nós temos vários tipos de solo na cidade. Temos também, próximo à cidade, aqueles locais que ainda tem as ruas que não estão asfaltadas e nem tem as pedrinhas. Tem apenas um pouquinho de barro e areia. Então, nós temos muitos tipos de solo. Na página 91, tá pedindo para você registrar por fotografia ou desenho 2 solos diferentes. Aí você vai pensar em 2 solos diferentes e vai desenhar aqui, tá certo? Na página 92 e 93, nós temos aqui uma atividade que era para ser realizada na escola. Porém, nós não vamos realizar essa atividade, tá certo? Nossas atividades terminam na página 91, sobre solos. Tudo que a gente precisava estudar sobre solos, o que a gente estudou agora sobre solo nesse capítulo,
Nós temos uma breve revisão aqui na página 94 e 95, para vocês darem uma lidinha, pra gente terminar esse início de capítulo sobre solos, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a tia, que a tia ajuda vocês a resolver as atividades, se vocês tiverem alguma dúvida sobre solo. E qualquer dúvida, mandem mensagem lá no nosso privado e mandem as atividades respondidas também, tá bom? Até a nossa próxima aula.